A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para juntos comentarmos mais uma lição da CPAD, lição essa de número 7, intitulada O povo de Deus deve separar-se do mal. Esse é o título da nossa lição. Eu sou o evangelista Cleps. Congregamos aqui na Assembleia de Deus de Campina Grande. E quero pedir a você para que se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí, compartilhe, faça o seu comentário, coloque se concorda ou se não concorda com os pontos. Então nos ajude. Vamos dar continuidade a essa lição que tem sido muito edificante para a nossa vida devido ao tempo que nós estamos vivendo. E nós vamos entrando agora na lição de número 7, como eu já falei, que ele traz para nós uma advertência de se manter puro e longe do mal. Então, nós vamos dar continuidade. O texto áureo da nossa lição, como nós já estamos vendo aqui, o título da nossa lição: o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 17, que diz: pelo que sai do meio deles, e apartai-os, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então tá, esse texto é o texto áureo da nossa lição, que está em 2 Coríntios capítulo 6, o versículo de número 17. A verdade prática fala: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e atinge a santidade da igreja. Então é algo que é muito crucial para a vida da igreja, é manter-se santa, manter-se pura, não só da igreja como um coletivo, mas também da igreja individual, como indivíduo. Precisa manter-se puro, precisa manter-se afastado das coisas do mal, das influências do diabo. Então a gente observa que nesses últimos tempos, muitas denominações, muitas igrejas têm aberto as portas, da igreja para o mundanismo. Mas, como eu falei na lição passada, a igreja do Senhor, ela está sempre aberta para todos, aberta para todos e para qualquer um, mas não está aberta para tudo, nem tudo a igreja deve aceitar, Então, esses são os termos que nós vamos discutir. Nós temos ainda a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, e o versículo 59 a 62. Depois o capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Depois o capítulo 6, versículo 2 a 4. Então nós não vamos ler, os irmãos já estão acostumados, sabe que de costume nós não lemos para ganhar tempo no vídeo. Então o objetivo geral é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo, Então, para a gente mantermos uma comunhão com Deus, Deus exige de nós uma separação do mal, separação das coisas mundanas, Então, o primeiro objetivo dos objetivos específicos diz o seguinte: destacar que Deus não aceita mistura de seu povo com o mundo, Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. A própria palavra, ela nos assegura, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, Então, nós estamos vendo aqui agora o segundo
objetivo específico que diz entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Não é um pedido. Deus exige, né? Exige plena santidade do seu povo. O terceiro e último é ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Nós vamos ver que as vantagens de ser santo, de se tornar santo, de negar a carne, de negar os nossos próprios desejos, né? Então nós vamos ver isso explicado nessa lição de hoje. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois de anos de cativeiro na Babilônia. Ali, eles viviam espalhados pelos vastos territórios daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei, né? Então é justamente isso que nós vamos ver nessa lição, né? Que ela vai nos falar de santidade, a santidade do crente, né? Que é um dever na vida de cada cristão, manter-se separado das coisas do mundo, né? Manter-se separado das coisas que agradam ao inimigo. Então nós precisamos também entender alguns termos que serão necessários para que a gente possa compreender melhor essa lição. Por exemplo, essa lição ela vai envolver aqui 3 termos: santo, santificação e santidade, né? São 3 termos que estão intrínsecos aqui nessa lição. O que é ser santo? Santo em relação ao homem, ele fala de posicionamento, né? Então, tomar uma posição de santo. Em relação a Deus, fala de plenitude, atributo, né? A Bíblia diz que Deus, ele é santo, né? Por excelência, santo na sua própria essência de ser santo, né? Santificação, aí já é um termo usado para o ser humano, para nós, e essa santificação trata-se de um processo, né? Ela é processual e gradativa. Nós vamos ver também o termo, nessa lição, o termo santidade, né? A santidade é um estado pleno, né? Estado de santidade, né? Então, nesses aspectos nós vamos ver que eles são aspecto posicional, gradual e pleno, né? Então são esses aspectos que nós vamos ver no decorrer desta lição. Vamos lá, primeiro ponto: somente os judeus retornariam a Judá. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então aqui ele está falando, irmãos, que nem todo aquele que quisesse retornar para Judá poderia. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma triagem. Todos aqueles que disserem vamos voltar, então eles tinham que passar por uma triagem. Para quê? Qual o propósito dessa triagem? O propósito da triagem era manter pura, né, a genealogia, manter pura a árvore genealógica do povo que se formou, o povo formado por Deus, né, da semente, da descendência de Abraão. Então, por isso eles precisavam fazer essa triagem, né? A triagem foi uma iniciativa judaica, foi os próprios judeus que tomaram a iniciativa de fazer essa triagem. Para quê? Porque os judeus eles já tinham, né? Eles já tinham uma experiência que não foi uma boa experiência,
né? E a gente observa que nesse período aqui da triagem, o porquê dessa triagem também é que durante esse período desse cativeiro de 70 anos, o povo judeu, eles contraíram casamento com mulheres estranhas, tiveram filhos, né? Tiveram filhos e era algo que Deus não aprovava, o casamento misto, né? O casamento misto. E eles tiveram filhos, foi aí que Deus, a necessidade de haver essa triagem, porque tinha que se manter pura a linhagem da nação de Israel, tinha que se manter pura, né? Aí porque não dá para a gente analisar o seguinte, que essa questão dessa triagem, dessa separação, dessa escolha desse povo, não foi somente por causa de questão racial, mas também por uma questão religiosa. Porque a partir do momento que esse povo entrasse, esse povo viesse para Judá, para o templo, para Jerusalém, eles queriam ter direito, né? Queriam ter direito à opinião e direito a cultuar com o Senhor. Com isso, eles afastariam a presença de Deus com suas práticas que não condizem com o desejo de Deus para o povo, que é separação, né? Então a gente vê aqui, irmãos, que houve essa triagem por conta dessa necessidade de manter pura a linhagem de Israel. Mais à frente ele diz assim: os judeus mestiços, nascidos de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. A gente observa o seguinte, que até mesmo os filhos de sacerdotes, né, não foram encontrados sua árvore genealógica e eles tiveram que ser deixados para trás, né? Justamente por isso que Deus não permitia essa mistura, né? Não permitia essa mistura. E por que não permitia? Israel já tinha passado por uma situação difícil com o povo estranho. A gente observa que quando Israel foi liberto do cativeiro do Egito, né? Com eles vieram povos estranhos, né? Povos diferenciados, várias raças de povo vieram no meio de Israel. Saíram do Egito muitos povos de raças diferentes e foram justamente esses povos que no deserto eles começaram a incentivar-se, né? A incentivar contra Moisés, a levantar contra Moisés, que foi justamente a história de Coré, Datã e Abirão, né? Esses três homens lideraram revolta e rebelião no meio do povo de Deus. E o que é interessante é a facilidade com que o povo de Deus, eles assimilaram, né, a palavra dos revoltados, dos que estavam disseminando a revolta no meio do povo, né? Eles assimilaram isso. Ao invés do povo conseguir incentivar as pessoas que estavam fora, eles foram recebendo a palavra de Coré, Datã e Abirão, a ponto de desejarem retornar ou estar de volta no Egito, né? Está aí um perigo da gente estar ouvindo a quem não deve, né? Muitas vezes está no nosso meio, mas não tem o mesmo espírito, não tem a mesma intenção, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado. A gente vê e observa essas coisas que é tão nociva ao povo de Deus, a exemplo de Salomão, né? Salomão foi um reino próspero. Salomão foi o reino mais próspero que já se tem ouvido falar. E Salomão, ele casou-se com várias mulheres, né? E casando com várias mulheres, essas mulheres também estranhas também trouxeram seus deuses
E a gente conhece o final da história de Salomão, que ele terminou curvando-se também diante dos deuses estranhos. Está aí a nocividade que tem o casamento misto, né? Misturar-se com o povo estranho, né? Vamos dar uma continuidade aqui mais à frente. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Então aqui, irmãos, a gente já vai observando que não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Aonde a luz chega, ela vai brilhar, né? Nosso testemunho é a luz, né? A luz que irradia no meio das trevas, que é o mundo, é o nosso testemunho, né? Por Cristo. É uma luz para um mundo de trevas. Nosso testemunho é uma luz para o mundo de trevas. Então nós precisamos nos manter puro, né? Nos manter sã diante da presença de Deus. A história de Israel registra uma amarga experiência nesse período. Uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas retornaram do Egito para Canaã, uma grande mistura de povos queriam acompanhá-lo. Foi exatamente esse povo que foi fonte inspiradora de murmuração. Isso está lá em Números, capítulo de número 11 e o versículo de número 4. É justamente isso que nós estamos falando, né? Esse povo que saiu do Egito, ele veio a trazer grandes problemas para o povo de Israel, né? Nessa saída, esse povo começou a levantar-se contra Moisés e incentivar a rebelião. E ao invés de o povo de Deus ficar do lado de Moisés, não, eles assimilaram as palavras de Coré, de Datã e de Abirão. Esses homens foram nocivos na trajetória de Israel no Egito, né? Eles incentivaram a Israel ao ponto de Israel desejar voltar para o Egito e comer pepino, né? Comer pepino. Então, era algo que trouxe nocividade, trouxe problemas para a nação de Israel, foi essa mistura de gente. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E um grande prejuízo para a igreja a mistura de gente, dando ênfase à quantidade do que à qualidade. A gente observa que a igreja de hoje ela tem buscado mais a quantidade do que a qualidade. Templos cheios não é sinônimo de espiritualidade, né? Templo cheio não é sinônimo de que Deus está no negócio. Não é porque a igreja está cheia que Deus está aprovando a conduta daquela igreja. Então Deus está interessado em qualidade, né? Hoje muitas denominações, para verem as igrejas abarrotadas e cheias de membros, né, elas começam a ignorar certos preceitos bíblicos que Deus exige, né? Começam a ignorar isso. Tem igreja que hoje tem igreja para todos os tipos, para todos os gostos, né? Você por exemplo, você tem um vício um vício mundano, lutou para vencer aquele vício, não conseguiu, então vamos para uma igreja que aceite esse vício, né? Ou então abre a sua própria igreja, por que não? Então tem igreja para todos os tipos, todos os gostos, né? Quando um não se consegue libertar-se do pecado, ele vai para uma igreja que aceite aquele pecado, né? O pecado de adultério, não, eu não consegui me livrar do adultério, vai para uma que consiga. Eu não consegui me libertar do vício da homossexualidade, vai para uma que consinta, né? Então tudo isso é questão de qualidade, de quantidade, né? Muito hoje, a igreja hoje está interessada em quantidade e não só em qualidade, ao contrário da vontade de Deus. Deus quer crente com qualidade, com qualidade.
né? O Deus não negocia, irmão. Não dá para negociar com Deus. Deus não negocia seus preceitos, seus princípios. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje, né? Continua sendo pecado hoje. Por isso a palavra diz que não é fácil entrar no reino de Deus. Eu acho engraçado quando alguém diz que é muito fácil ser crente. Ser crente de qualquer jeito é fácil. Agora, ser crente salvo é aí que está o nó, né? É aí que está a dificuldade. É ser crente salvo. E se for crente somente como o diabo não vale a pena. E como é ser crente como o diabo é, irmão? É ser crente, acreditar, mas não obedecer. Esse é ser crente como o diabo é. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Segundo ponto. Os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. Os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. Vamos lá. 2.1. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando Israel foi derrotado pela Assíria. Não confunda Síria com Assíria. No caso aí foi a Assíria. Como nós já vimos, irmãos, como nós já vimos em alguns casos aqui, em algumas aulas, nós já comentamos sobre isso, né? Quando a Babilônia ela subjugou Israel, a Babilônia tinha por costume levar para a sua terra os que ela subjugava, o que ela vencia. O povo que foi vencido, ele era levado cativo para a Babilônia. E lá ele aprendia os costumes, os ritos babilônicos, né? Começava a adorar, a viver segundo a cultura babilônica, né? Já os assírios, ele tinha outro costume, os persas, ou melhor dizendo, os persas tinham o costume de dominar o povo em suas próprias terras. Ou seja, vocês são dominados, vocês vão viver lá na sua cultura, do seu jeito, entretanto, vão ter que pagar os tributos, né? Os persas recebiam o tributo dessas nações, mas elas ficavam lá nas suas terras. Mas os assírios, eles tinham outro costume. Eles dominavam o povo, levavam uma parte daquela nação e trazia pessoas de outra nação para dentro daquele povo que foi vencido. Para quê? Fazendo isso, eles detonavam a cultura e a religião daqueles povos. Eles conseguiam matar a essência da genealogia daquele povo, a essência daquele povo. Era deturbada, era dominada, até que não restasse mais nada, né? Tirava a pureza do povo. Então foi isso que aconteceu com Samaria. Esses samaritanos eram justamente esse povo, né, que os assírios levaram para Israel, né? E ali houve essa mistura, houve o casamento misto, né? Houve esse casamento misto. Vamos ver aqui. Por ordem do rei da Síria, esse é o que nós vamos ver. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Betel, de Sita, Ava, Amate, Sefarvaim, para habitar em Samaria. Depois o rei mandou sacerdote dos israelitas para ensinar o povo a temer a Deus. O que a gente observa aqui é muito interessante. Olha só, por ordem do rei, como eu já falei, que o rei dominava esse povo, né, e trazia, enxetava gente de outras nações dentro desse povo, como a gente viu aqui os exemplos de Ramate, Sefarvaim, Betel, Sita. Todos esses povos aí, eles vieram para habitar e no meio de Israel, né? No meio de Samaria, formando assim os samaritanos, né? Agora o que é interessante é que depois que esse povo veio para
para Samaria, eles aprenderam a cultuar os deuses deles, né? Os deuses dessas nações que vieram. Aí o rei mandou trazer um sacerdote israelita. E esse sacerdote começou a ensinar ao povo a temer, o temor do Deus de Israel. E os samaritanos aprenderam o temor do Deus de Israel, no entanto, não abandonaram os velhos costumes, né? Não deixaram de adorar aos deuses pagãos. Então eles tornaram-se politeístas, né? Tornaram-se pessoas politeístas, né? Então aqui a gente vamos ver, irmão, que eles essa classe de pessoas, ela vai mostrar para nós a danosidade que era esse povo misto dentro do povo de Israel. Olha só, trouxeram, o sacerdote veio, ensinou ao povo, mas a cultura do povo pagão estava tão enraizada no meio de Israel, no meio dos samaritanos, que eles não abandonaram os deuses pagãos. Eles continuaram temendo ao Deus de Israel, né, que eu não sei que temor é esse, é um temor que não obedece, é um temor que não muda, um temor que não mudou a vida deles, né? No entanto, eles continuaram a adorar os deuses pagãos, né? Mas não abandonaram as suas práticas. Nós vamos ver isso. Os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 33. Os samaritanos aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria, né? Isso representa muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:20, né? O que eu acho muito interessante aqui é o que ele está falando. O escritor da lição, ele está dizendo assim, a própria Bíblia mostra isso, né? Que eles aceitaram, eles tiveram consciência do Deus de Israel, no entanto, não abandonaram as velhas práticas, né? Isso mostra, representa muito bem o crente carnal. O crente carnal, ele conhece a Jesus, né? Ele conhece a Jesus, mas não abandona as práticas mundanas. Ele não deixa de fazer aquilo que ele fazia, né? Ele continua a fazer as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu jeito, da forma que ele quer, pensa e age, né? Ele escuta a palavra, acredita, mas não muda a prática, né? E terminam se enganando, que é o maior engano que existe, é o auto-engano. Como já falei aqui em algumas aulas, eu acredito que o inimigo não tem mais interesse em tirar crente da igreja, né? Ele quer deixar ele lá, dentro da igreja. Um crente mundano fica lá dentro da igreja enganando-se a si mesmo, que é o maior engano de todos, é o auto-engano, né? Aquele que você sabe que vai estar indo errado, mas o inimigo deixa ele pensar que está indo certo, né? Eles tentaram ajudar, eles ensinaram, o sacerdote ensinou o povo, os sacerdotes eles ensinaram o povo, eles acreditaram, mas não mudaram de vida, né? Vamos lá mais à frente. 2.2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, né? O interessante é isso aqui. Quando os judeus vieram, quando os judeus vieram, eles começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir o altar, começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir os muros. E todas as vezes os samaritanos tentaram de alguma forma atrapalhar ou juntar-se a eles. Vamos ver? Quando os judeus começaram a construir o templo,
a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar os judeus, porém, rejeitaram a proposta igualmente quanto da construção dos muros. Neemias capítulo 6 e o versículo de número 20, o versículo de número 2 e o versículo de número 3. A gente observa aqui, irmãos, eles insistiram para ajudar em todas as etapas da reconstrução dos altares, do templo e dos muros de Jerusalém. Eles ofereceram ajuda, né, insistindo para que pudessem ajudar. Agora a gente pode pensar assim, mas por que os judeus não permitiram que eles ajudassem? Simples, porque se os samaritanos pudessem ajudar, eles iriam se sentir no direito de cultuar, no direito de opinar no templo, no direito de fazer aquilo que eles também pensavam em fazer, né? Então é um alerta para a igreja de hoje, né? São essas pessoas que vêm dissimuladamente tentando colaborar com a igreja, mas no final a gente sabe que o interesse dele é outro, né? Estamos vivendo agora em tempos de política, né? E em tempos de política a igreja deve ter cuidado para não se vender, né? Ou o pastor da denominação ter cuidado para não vender o rebanho, né? Porque o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor, né? Porque a gente já ouviu aí muitos pastores de alguma denominação que eles chegam até vender o voto do rebanho em troca de cimento, em troca de alguma coisa para a obra, e não é assim. Deus é dono da obra e ele se responsabiliza na obra por completo, né? Se responsabiliza na obra de Deus por completo. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular e aqueles que causam divisões na igreja, né? A gente vai ver o seguinte: é necessário que a igreja ela tenha esse sentido de separar-se dessas pessoas. Quais são as pessoas? São as pessoas que têm uma vida irregular, né? Uma vida irregular é aquela que diz assim: hoje eu estou fraco, amanhã eu estou forte, hoje eu estou no céu, amanhã eu não sei. Não, você precisa ter a firmeza, né? A firmeza de que você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, né? Temos aquelas pessoas que causam divisões dentro da igreja, né? Divisões dentro da igreja. São pessoas que são nocivas, né? São nocivas ao povo de Deus, né? Esse afastamento aqui que a Bíblia nos ensina não está falando de inimizade, irmão. Não é inimizade. Nós estamos falando de comunhão, né? Comunhão vem do verbo grego que é koinonia, e isso é manter-se em comunhão em tudo, né? Ter tudo em comum. O verbo comunhão significa ter tudo em comum, e nós não podemos ter tudo em comum com alguém que causa divisão. Não podemos ter tudo em comum com alguém que é irregular, né? Então essas pessoas nós devemos afastar como crentes, como salvos na pessoa de Jesus Cristo, né? E quando esse afastamento não é possível, né? Quando esse afastamento não é possível, porque quando é que essa pessoa muitas vezes está dentro da família, né? Está do seu lado, são pessoas, pode ser o seu cônjuge, seu cônjuge que está lá, seu filho, algum parente, que pode estar lá inserido no meio do povo de Deus, mas tem um pensamento diferente, né? Tem um pensamento diferente do povo de Deus. Então, aí é orar e pedir a Deus a resposta das nossas orações, né? Vamos agora para o 2.3. Os samaritanos procuram
aparentar-se com os judeus, né? Os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. 2.3 Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Este assunto é tão sério e importante, porém só falaremos dele na lição de número 12. O que é interessante aqui, irmãos, nós vamos somente dar uma pinceladazinha, porque o assunto vai ficar para a lição de número 12. Mas veja que observe que aqui já aconteceu o que Deus não queria. Já aconteceu a mistura, né? Eles tentaram de todas as formas se misturar com o povo de Deus, né? E por que eles queriam essa mistura a todo custo? Por que eles queriam estar junto com os judeus a todo custo? Nós vamos ver. Os samaritanos tornaram-se inimigos de Deus. Antes dos judeus chegarem, os samaritanos tinham certa liderança na região. Quando os judeus chegaram, os samaritanos perderam a posição e chegaram e encheram-se de inveja. Então, por que eles queriam tanto essa união com os judeus? A gente observa, irmãos, que antes dos judeus chegarem, os samaritanos tinham um certo respeito do povo, né? Eles tinham um certo respeito, eles faziam seus cultos, eles adoravam. Aí o judeu vai chegando, construindo o templo do Senhor, construindo os muros, reformando a cidade, e o povo observando que Deus realmente era com os judeus, que o Deus dos judeus estavam trabalhando no meio do povo. Assim, os samaritanos agora ficaram mais esquecidos, né? Ficaram mais esquecidos e começaram agora a invejar. Por quê? Porque eles perderam a posição privilegiada no meio do povo. E a gente observa, irmão, que trazendo para os dias de hoje, tem crente assim que se perder a posição vai ficar com raiva? Tem. Tem crente que o alvo dele é a cadeira, não é o céu. O alvo dele é a posição, não é o céu. O propósito de vida dele é a patente, é o cargo, né? Mas sem o exercício daquela chamada, né? Então, do mesmo jeito, tem crente, né? Assim que não toque no cargo. Se tocar no cargo, ele sai da igreja. Não mude ele de uma função para outra. Se tirar ele da função, ele vai sair da igreja. E observe, irmão, que todo cargo ele é transitório. Todo cargo é transitório, né? Há dentro da igreja uma disputa, há dentro da igreja uma grande disputa, né? Então é para ver quem ganha mais alma. Essa disputa é por cargo, né? Essa disputa é por cargo e é uma disputa vergonhosa, né? É uma disputa vergonhosa. O cargo ou oposição, ele quer pregar e ele só quer pregar, quer ser dirigente, quer fazer tudo isso, mas a chamada de Deus é para ganhar almas para o seu reino, né? A chamada de Deus é para ganhar almas para o seu reino. Vá pregar numa igreja pequena, ele não quer. Ele quer pregar numa igreja grande. Se eu não for pregar, eu não vou para o culto. Se eu não for falar, eu não vou adorar. Então, quer pregar? Vá para a rua. Você pode pregar na rua, né? Jesus pregava mais nas ruas do que nas sinagogas, né? Então é necessário que a gente entenda que posição fica, cargos ficam, né? Tudo fica, tudo passa, é transitório, né? Então que a gente aprenda aí essa lição aí com o erro dos samaritanos. Tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Deus exige santidade do seu povo, né? Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo,
exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal, né? A gente vai observar também, irmãos, que os samaritanos, quando eles viram que não conseguiam o que queriam, não tiveram êxito naquilo que queriam, eles começaram a levantar falso, né, a mentir sobre o povo de Deus, né? Mas, no entanto, Deus não queria que o povo tomasse ação pelas suas próprias mãos. Deus queria que o povo mantesse a santidade, Então a gente observa que essa santidade aqui, como já falei no começo dessa aula, santidade adquire. Como vamos conseguir essa santidade? De que meios nós vamos conseguir essa santidade? Né? Deus está exigindo. Lembre-se que Deus não exige nada de quem não possa, que a gente não possa cumprir. Deus não exige nada do ser humano que ele não possa cumprir, né? Senão seria algo injusto Deus pedir o que você não pode fazer. Deus pede para você se santificar-se. Agora, como a gente vai conseguir essa santificação requerida por Deus? Primeiro, por meio da palavra, né? Por meio da palavra, lendo a palavra de Deus, né? Tirando a palavra, ela age na mente da pessoa como um filtro, começa a filtrar as coisas ruins e deixar somente o que é bom, né? Segundo, consagração, se consagrar, um tempo de consagração a Deus. Em resumo, jejum, essa consagração em resumo é jejum, oração, tempo dedicado a Deus, né? Tempo dedicado a Deus. Deus não exige, como eu já falei, Deus não vai exigir algo que a gente não possa fazer, né? Santificação, é preciso que a gente tome uma posição, né? A santificação na nossa vida, ela vem na medida em que eu tomo uma posição para estar na presença ou debaixo da vontade de Deus. 3.1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a obra e reconheceram que Deus fizera esta obra. A gente observa aqui que a bênção começou a acompanhá-los, né? O povo começou a ver que eles eram abençoados. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então, a bênção, a santificação, ela vai atrair a bênção do Senhor para a nossa vida. E observe que o texto diz: a bênção acompanhou o povo de Deus. O texto está dizendo aí, a bênção de Deus acompanhou o povo. Não era o povo que corria atrás da bênção, entendeu? Era a bênção que estava acompanhando o povo. Por quê? Por causa da obediência, por causa que o povo começou a santificar-se na presença de Deus, né? Diz mais aqui à frente, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A gente observa aqui, irmãos, que para Deus agir, antes de Deus agir, sempre Deus vai querer santificação, né? Santificação do povo, né? A santificação vontade chamada de Deus para nós, né? A vontade é o chamado de Deus para o ser humano, a santificação. Então a gente observa aqui que essa deve ser a frase para os nossos dias, né? A frase para os nossos dias, que a gente venha a buscar a santificação,
né? A ação de Deus, como eu já falei, ela vai vir sempre após a santificação do ser humano, né? 3.3 O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas, né? Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa, né? Então a gente vê aqui, irmãos, que ele recebe a visita desse anjo, né? E o fato interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção é o anjo do Senhor visita Josué, o anjo do Senhor, e não um anjo do Senhor, né? Nós bem sabemos e fomos ensinados que todas as vezes que o termo traz o anjo do Senhor, isso aqui é uma teofania. Isso aqui é o próprio Cristo que está se apresentando ao seu povo, né? E quando traz um anjo do Senhor, ele está falando de um anjo qualquer, de um anjo, um mensageiro ou um guerreiro, né? Agora, o anjo do Senhor, ele está falando e fazendo referência a uma teofania, é Deus no meio do povo, né? Então, como a gente vai entender que essa visão aqui de Josué, esse homem que apareceu a Josué, era o Senhor? Primeiro, a gente vai observar que o anjo disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque aqui o lugar é santo. É o mesmo texto quando o Senhor fala com Moisés da sarça ardente: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E por que aquele lugar é terra santa? O que é que santificava aquele lugar? Senão a presença de Deus. Então, aonde Deus está, é santo aquele lugar. Então, essa aí, a gente observa que nesse ponto aí, essa aparição era uma teofania. Era Deus aparecendo no meio do povo. 3.4 Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, né? Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, diante dos vossos inimigos não podereis sustar-vos, até que tirai o anátema do meio de vós. Josué capítulo 7, o versículo de número 13. A gente observa aqui, irmão, Israel ele saiu a lutar contra esta cidade de Ai e teve essa derrota, né? Eles foram derrotados pela pequena cidade, era uma cidade pequena, porém era um povo guerreiro que estava ali já há muito tempo, cuidando desse território. E a causa da derrota que Josué inquiriu ao Senhor era pecado. Tinha pecado no meio do povo e Deus não opera onde tem o pecado. Deus não opera onde está a ação do pecado, né? Aí Deus fala para eles: santificai-vos para amanhã, né? Santificai-vos, porque anátema há no meio de vós. Aí a gente vai observar, irmão, aqui o seguinte: o pecado foi descoberto, foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, seu povo e sua cidade e a sua terra. Aí está, né? Deus agora revelou e mostrou onde é que estava o pecado, porque a bem da verdade, irmão, nada ficará encoberto, né? A Bíblia diz que todo pecado será revelado, ou mais cedo ou mais tarde o pecado vai ser exposto, né? O pecado vai ser exposto, aí Deus vai mostrar quem é o que, né? Quem é quem, vai mostrar quem é quem, né? Então a gente observa aqui que a causa do pecado, ela traz derrota, né? Traz derrota para o meio do povo de Deus. Mas pastor, mas irmão,
Crente não tem derrota, crente só tem vitória. Engano seu, engano seu. Inúmeras vezes tem crentes que perdem derrota, que têm derrotas, perdem batalhas, né? Uma coisa é perder a batalha, outra coisa é perder a guerra. Muitos de nós perdemos batalhas, né? Principalmente contra o pecado. Derrota não. Derrota, a guerra, no final nós seremos mais do que vencedores. Batalhas, sim, sem dúvida, perdemos para que com elas possamos aprender, né? Possamos aprender e de cada derrota a gente sair mais forte. Então vamos lá, quarto ponto. Devemos manter uma vida de separação do mal. 4.1. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente se iam mostrado afáveis no início, depois teriam perturbado a união dos judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença de Deus. Vale a pena manter-se separados com o mundo, manter a separação com o mundo. A gente observa aqui, irmão, que é preciso tapar as brechas. Você já imaginou se os judeus tivessem aceitado, a ajuda dos samaritanos, eles teriam direito a opinar na forma do culto, a opinar na doutrina que seria ensinada. Então, graças a Deus, eles não deixaram, não aceitaram essa entrada dos samaritanos no meio do seu povo, né? Eles tentaram de todas as formas, né? Eles não vinham com aparência, eles não vinham com aquela aparência do mal, né? O inimigo, irmão, quando ele vem atacar, ele vem com a aparência de bonzinho, né? Ele vem com a aparência de amigo, né? Para enganar, né? Para tentar inserir o mal em cada um de nós, né? E é aí onde está o grande perigo, é que esse inimigo, que quando a gente abre a brecha para ele, ele senta na nossa mesa, conversa com a gente e muitas vezes a sua intenção é lhe destruir, né? A intenção dos samaritanos era destruir por completo a nação de Israel. Por isso, precisamos ser os reparadores de brecha, fechar as brechas, né? Onde quer que elas estejam. 4.2. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Mas Deus o ajudou a encontrar a resposta no templo. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Então a gente vai observando aqui, irmão, que o salmista Asaf, algumas vezes ele observou e pensou não ser gratificante servir ao Senhor, mas Deus o fez entender. Deus o fez entender que vale a pena servir ao Senhor. Outro exemplo disso está aqui, Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, né? A resposta de Malaquias 3,15 diz: há um memorial escrito diante dele para os que temem, né? Eles serão meus, diz o Senhor. O Senhor se lembra do seu nome. O que para mim é ganho, repudio por Cristo. Isso afirmou Paulo em Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 7. Malaquias estava dizendo, vale a pena servir a Deus, vale a pena glorificar o nome do Senhor, né? A gente vê, irmão, que quando o povo estava desanimado, né, Deus enviou profetas para levantar o seu ânimo, né? Sejam os judeus pensavam
ter, os judeus pensavam ter um ânimo melhor, precisavam ter um ânimo melhor para que o nome do Senhor fosse glorificado em sua vida. Deus não é Deus de tristeza, mas é Deus de alegria. Então os judeus tiveram esse ânimo, né? E agora Malaquias vem dizer: vale a pena servir ao Senhor. Somente, irmão, somente aqui a gente analisando, somente um louco é que diz que não vale a pena servir a Deus. Está na Bíblia. O próprio Davi disse, escrevendo, ele disse o nécio, não a Deus. Nécio aqui é louco. Davi está dizendo, disse o louco, não a Deus. Somente por loucura é que o homem vai afirmar que Deus não existe. 4.3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz, essa vontade de Deus é a nossa santificação, né? Então a vontade de Deus é a nossa santificação. A gente tem o termo aqui, vontade de Deus, ela tem 3 aspectos, irmão. Primeiro, é a vontade soberana de Deus. Segundo, é a vontade revelada de Deus, é a vontade escrita, né? Essa daí o ser humano quebrou essa vontade permissiva quando pecou lá no Jardim do Éden, e a vontade também é a vontade permissiva, né? Ou seja, é a vontade soberana, a vontade revelada e a vontade permissiva da parte de Deus, né? A gente já observa que a principal vontade de Deus para a nossa vida é a santificação, né? 4.4. As bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus, né? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Então a gente vê aqui, meu irmão, olha só, nesse texto que a gente vamos ler aqui na lição, ele vai falar de 5 pontos em que Deus garante vitória para cada um de nós. Primeiro, Deus garante a vitória, Deus garante a vitória aos que vivem segundo a sua vontade. Segundo, o crescimento espiritual é garantido por Deus, né? Está garantido o crescimento espiritual. Colossenses 1, 6 a 10. O Espírito Santo, o terceiro ponto, o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar nas vidas deles, né? Aqueles que servem e fazem a vontade de Deus e que se santificam, tem de Deus essa garantia. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar nas suas vidas. Tornam-se preparados para serem usados por Deus, né? Quem tem essa vivência de santificação está apto a ser usado por Deus, né? Então a gente vamos vendo aqui mais à frente. E acima de tudo, eles estarão preparados para o arrebatamento, né? Então essa santificação nos prepara para sermos levados ao céu, para o arrebatamento, né? Então a gente vai vendo, irmão, que quando a lição está falando aqui, nesse 4.3 ainda, ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar para nós aqui três revelações importantes que está aqui nesse tópico aqui de cima. Escrito, ó, o tempo que nos resta, né? O tempo que nos resta, ele está dizendo, todos nós morreremos. Tem um tempo para que nós possamos estar aqui. Ninguém ficou aqui para semente. Mesmo que esse assunto de morte ainda seja um tabu, sabemos que todos vamos passar dessa para a eternidade, né? Então aqui somos peregrinos, né? Somos peregrinos e estamos de passagem. Devemos aprender essa passagem fazendo a vontade de Deus. Devemos viver essa passagem aqui
fazendo a vontade de Deus, é o tempo que nos resta. Segundo, a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, que significa não só afastar-se do mal, mas também aproximar-se de Deus, né? A santificação não é só afastar-se do mal, mas estar na presença de Deus. E o terceiro é tentarmos ser agradáveis a Deus, né? Andando ou prosseguindo dignamente diante dele, guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Esse andando aqui é um ato contínuo, né? Andando aqui é um ato contínuo, andando para fazer segundo a vontade de Deus, né? Então a gente vai observando aqui, irmãos, que neste sentido a santificação para o povo de Deus é uma necessidade, né? É uma necessidade. A conclusão, ela diz o seguinte: o sucesso da vida cristã, em grande extensão, depende da nossa posição em nós mesmos, de nos entregarmos a Deus em total sacrifício de nós mesmos. A santificação não é uma separação de um eremita ou recluso, pois Jesus se misturou com pecadores, porém o seu caráter ele estava separado dos pecadores. Então é essencial que a gente viva separado, né? Essa separação aqui, irmão, não é um distanciamento. Eu não vou para uma festa porque aí a gente teria que sair do mundo, né? A gente teria que sair do mundo. O que a Bíblia está falando aqui é de não ter em comum, né? Não ter tudo em comum com pessoas que não professam a mesma fé, né? Ele está falando aqui, se você se afastar do mundo, para quem você vai pregar então? Né? Para quem você vai pregar? Se você não tiver o contato com alguém que precise, com um drogado, como você vai pregar para esse drogado? Né? Se você não tiver contato com alguém que tem uma vida devassa, como é que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Então essa separação aqui que nós estamos vendo, essa santificação, não se trata de exclusivismo, né? Trata-se de você não ter a sua vida em comum, a sua fé em comum com essas pessoas, né? Então, que Deus em Cristo abençoe a você em nome de Jesus, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma vez, se inscreva aí no canal, faça seu comentário, né? Compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.